Olá, galera! Tudo bem? Que bom estar aqui com vocês mais uma vez. Eu sou a professora Andressa Primavera, lá da Escola Ruth Prestes, da Coordenadoria 6, e é um prazer estar aqui com vocês hoje, porque hoje nós vamos falar sobre biologia. Não esquece de tirar aquela selfie, de seguir as nossas redes sociais, o @conquistar22. Aproveita, segue as minhas redes também, @professora Primavera. No episódio de hoje, gente, o episódio 4.1, nós vamos falar sobre biologia. E o tema de hoje é sobre os vírus. Vamos ver aí o detalhamento. As características gerais dos vírus, a reprodução e as doenças relacionadas. Vamos para o nosso primeiro desafio de hoje? Então, gente, o nosso desafio de hoje, vamos observar aí a nossa imagem, né? Observe para a gente poder explicar. Bom, lá em cima tem, quando você percebe que plantas, protozoários, fungos, animais, bactérias têm o seu próprio reino e você não. Então, o que a gente está vendo aí na imagem? Uma galerinha ali reunida, os fungos, os protozoários, as plantas, bactérias, todos juntinhos ali reunidos e o vírus ali na frente se sentindo um pouco excluído. O que ele está dizendo? Bando de celulados metidos, ele está se sentindo fora do grupo, né, gente? Então, vamos pensar um pouquinho, vou deixar esse desafio aí para você. Pense, por que ele está se sentindo excluído, tá bom? Já já a gente volta aí para a nossa resposta. Então, gente, voltando aqui na nossa resposta do desafio, você conseguiu pensar, você conseguiu aí entender por que o vírus se sentiu excluído? Bom, você sabia que os vírus, eles não podem ser considerados seres vivos? Para ser considerado um ser vivo, gente, tem que ter célula, coisa que fungos, protozoários, plantas, animais e bactérias, todos eles têm. Por isso que o vírus estava se sentindo excluído, porque ele não tem uma célula, ele não pode ser considerado um ser vivo. Então, eles são considerados como parasitas intracelulares obrigatórios, porque dependem de uma célula para realizar as suas funções e como se reproduzir e criar novos vírus. Então, eles precisam estar dentro de uma célula para poder se reproduzir. Fora da célula, eles ficam inativos, podem durar aí poucas horas ou dias, mas quando conseguem parasitar uma célula, podem destruí-la, causar doenças em animais, plantas e até mesmo bactérias, tá bom? Então, por isso, né, que a nossa resposta é porque os vírus não são seres vivos, não podem ser considerados seres vivos, porque eles não têm uma célula. E para cada ser vivo existe um reino específico, o reino das plantas, dos animais, dos protozoários, das bactérias e dos fungos, tá bom? Vamos conceituar então o que nós aprendemos aqui. Bom, os vírus, eles são partículas que, por serem tão pequenas, são invisíveis a olho nu. E eles podem estar em qualquer lugar do ambiente, pessoal. Eles podem estar nos hospitais,
Eles podem estar no ônibus, no carro, na sua sala de aula e até mesmo na sua casa. Então, os vírus, eles podem ocupar qualquer espaço, eles podem estar em qualquer lugar, tá certo? Bom, como você já deve saber, o vírus da Covid, ele não é o único capaz de causar doenças. Inclusive, esse nome vírus tem um significado, quer dizer toxina ou veneno. Vamos conhecer mais, então, sobre esses vírus? Gente, vamos conhecer como é a estrutura de um vírus? Presta atenção aí, olha só. Um vírus, pessoal, ele é muito simples, ele não tem uma estrutura como de uma célula, mas ele tem ali uma molécula de material genético, que pode ser o DNA ou RNA. Ele vai ter um envelope, alguns deles vão ter um envelope, outros vão ter capsídeo também. E ainda, vamos ter aí proteínas de associação. Então, esses vírus têm uma estrutura muito simples que não pode ser comparada com uma célula. Então, gente, vamos recapitular o que é um vírus? Primeiramente, os vírus não podem ser considerados seres vivos. Os vírus não são uma célula, eles não podem ser considerados. Eles são parasitas intracelulares obrigatórios. Em segundo, gente, eles são formados por uma cápsula de proteína e não por uma célula. Então, essa cápsula de proteína pode abrigar ali um DNA ou um RNA. Em terceiro lugar, gente, eles podem parasitar qualquer tipo de célula. Então, eles podem parasitar animais, eles podem parasitar plantas, mas eles também são altamente específicos. Um vírus de planta não pode causar doenças em um animal e vice-versa, tá bom? Então, esses conceitos você precisa entender para dizer o que é um vírus, e para saber que eles não podem ser considerados seres vivos por essas três principais características, tá bom? Então, pessoal, vamos para o nosso segundo desafio de hoje. Observe aí na nossa imagem, nós temos aí um consultório e um paciente sendo atendido. Bom, vamos analisar aí do que esse paciente está se queixando. Bom, observando a ficha médica desse paciente, nós temos aí a doutora Ângela, infectologista, que estava atendendo o paciente aí, o senhor José da Silva, de 28 anos. Quais foram as queixas desse paciente? Bom, os sintomas que ele apresentou foram dores musculares, dores de cabeça e nos olhos, dores nas suas articulações e febre há mais de 2 dias. A doutora também percebeu e questionou a ele sobre os hábitos da sua vida. Bom, o paciente relatou que não viajou nos últimos dias, também mora em uma região onde não existe um bom saneamento básico, ou seja, numa região periférica em que é comum o acúmulo de lixo nas ruas. E também, por conta do clima chuvoso dos últimos dias, percebeu um aumento do número de mosquitos. Pessoal, será que você consegue aí identificar, por conta desses sintomas dessa doença, que será que esse paciente tem, Qual será a doença? Então, analise aí, eu vou dar um tempo para você pensar e já já a gente volta com a resposta. Então, gente, os sintomas que esse paciente sentiu, será que você conseguiu aí decifrar qual seria a doença relacionada?
Vamos pensar aí nesses sintomas. Ele sentiu dores de cabeça e nos olhos, sentiu aí dores musculares, dores nas articulações e febre. Bom, a gente tem também aí que pensar, né, que existem doenças que podem ser causadas por vírus. Será que você conseguiu lembrar de alguma doença que é causada por um vírus e que traz todos esses sintomas? Observa aí no videozinho que a gente vai mostrar agora. Olha só esse inseto bastante conhecido, né? O mosquito. Bom, com base nas características desse mosquito, você conseguiria identificar qual é o tipo, qual é a espécie dele? E será que ele está relacionado a esses sintomas que o paciente está sentindo? Bom, vamos analisar ainda, pessoal, quais são os hábitos de vida que a doutora conseguiu anotar, conseguiu questionar desse paciente. Bom, ele relata que não viajou nos últimos dias. Ele também disse que mora em um bairro com más condições de saneamento básico. Relata também que percebeu um aumento do número de mosquitos nos últimos dias. Bom, gente, vamos pensar um pouquinho. Imagina, se esse paciente não viajou, isso quer dizer que ele não foi para uma área em que ele pudesse pegar outro tipo de doença ou que houvesse uma doença ali específica daquela região? Bom, se ele mora num lugar que não tem saneamento básico, isso quer dizer que o lixo fica acumulado no meio da rua, podendo acumular água, água da chuva, ficar uma água ali parada. Então, falta esse cuidado ali naquela região. Ele também percebeu que os mosquitos aumentaram. Isso quer dizer que as condições naquela área favoreceram a proliferação, a reprodução desses insetos. Então, houve uma alta nessa taxa aí de mosquitos. Gente, vamos pensar que doenças que são causadas por vírus poderiam estar encaixadas nessas características observadas aí pela médica. Vamos pensar um pouquinho, gente, o vírus que pode causar essa doença, qual seria? Você já tem a resposta? Bom, qual um vírus que seria capaz de dar dor de cabeça, febre, dores nas articulações? Como será que ele é transmitido? A gente viu que existe a presença aí de um mosquito. E o que podemos fazer para evitar ter o contato com esse vírus? Bom, você já sabe qual seria? Pessoal, claro que numa situação real de um atendimento médico, essa médica pediria outros exames mais específicos. E aí esses exames poderiam incluir o exame de urina, um exame de sangue, entre outros, para ter aí a entrega do diagnóstico, tá certo? Mas em uma primeira análise, olha só, podemos suspeitar de uma doença bastante comum aqui na nossa região, que é nada mais, nada menos do que a dengue. Será que você já tinha matado aí essa charada, gente? Bom, a gente tinha todas as características, sintomas, os hábitos de vida desse paciente e as condições de higiene onde ele mora, não é mesmo? Então, a dengue realmente ela pode ser transmitida por um mosquito, ela é causada por um vírus e ela pode fazer com que o paciente apresente todos aqueles sintomas que nós vimos aí na ficha médica dele. Tá legal? Pessoal, hoje a gente aprendeu sobre os vírus, a gente viu as características gerais deles e também uma doença causada por eles, tá bom? Gente, continua acompanhando aí os nossos próximos episódios, não perca nenhum. Não esquece de seguir a gente nas redes sociais. E se você tirar uma foto, se você registrar, marca lá as nossas redes sociais. Me segue também, tá bom? No @professora Primavera. E também, né, vamos tirar uma selfie para registrar esse momento, tá bom? Prepara aí a câmera. Muito bem, pessoal. Até a próxima.